Estamos começando mais uma Rádio BMI, mais uma transmissão. E hoje, como vocês já viram, o tema hoje é o Chaves e Chapolin Colorado. A gente tem aí umas historinhas pra contar. E essa é a trilha da abertura do Chaves aqui no Brasil. E a gente tá trazendo aí tem bastante música. Estamos em pauta, então vamos lá. Vamos falar do Chaves. Vamos falar do Chaves. É bacana que nós estamos curtindo mais as trilhas do que falando. É que é muito massa, cara. É uma volta ao passado, né? Ao passado não, SBT ainda passa, cara, de verdade. Presente, né? Mas é o passado no nosso criança. E é isso. A série foi protagonizada por Roberto Gomes Bolanhos. Então, ela é uma série que relata as experiências de um grupo de pessoas que moram numa vila mexicana, onde seu protagonista, o Chaves, realiza brincadeiras com seus amigos, ocasionando maus entendidos e discussões entre os vizinhos. Num tom bem geralmente cômico. O roteiro, ele veio de um sketch escrito aí por Bolanhos, onde uma pobre criança de 8 anos discutia com um vendedor de balões em um parque. Ele deu importância ao desenvolvimento dos personagens, aos quais foram distribuídas personalidades distintas. Desde o início, seu criador percebeu que o seriado seria destinado ao público adulto, não ao infantil, mesmo se tratando de adultos interpretando crianças. O elenco principal é composto por Bolanhos, que é o Chaves, Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, Ramon Valdez, o Seu Madruga, Florinda Mesa, que é a Dona Florinda, Carlos Villagrán, o Kiko, Edgar Vivar, Rubem Naguirre e Angelina Fernandes, Horácio Gomes e Raul Padilha, esses que faziam parte da equipe do Chaves. O sucesso do Chaves, que seria o Chavo del Ocho, foi tal que em 1973 foi difundido em vários países da América Hispânica, obtendo altos índices de audiência. Em 1975, ele foi visto por mais de 350 milhões de telespectadores a cada semana. No caso, pontos de Ibope aí, altos. Chavo del Ocho. Por que o 8? Porque ele vivia no 8. Ele era um menino que morava no 8 e ele utilizava o barril como um refúgio. Ele era do 8. O garoto do 8. Essa é uma curiosidade. Ele morava no 8. Chaves sim tinha uma casa, então, né? Só que Chaves tinha uma casa. Na série, ele não passa muito tempo na casa. Eu não lembro de nenhum episódio com ele na casa dele. Não teve nenhum episódio na casa dele. E a gente falando assim, como era para público adulto, dá pra a gente colocar naquele episódio que a Chiquinha tá com catapora, que o Chaves pede, eu posso brincar com a Chiquinha, pro seu Madruga, e daí ele diz, não, a Chiquinha tá mal com 39 na cama. Daí o Chaves, cabe tudo isso? Então essa piadinha aí é para o público adulto, né? Mas a criança interpretando isso vai dizer, nossa, 39 pessoas numa cama, cabe tudo isso? Seria essa piada aqui foi pro público adulto. Na verdade, mas fez mais sucesso entre as crianças mesmo, aqui no Brasil, devido ao horário que era passado. E daí, no que diz respeito à crítica, obteve uma recepção negativa nas primeiras exibições do Chaves, já que o conteúdo era classificado como vulgar, idiota, fútil e não recomendável. Um dos temas que mais críticas negativas levantou foi a violência explícita através dos golpes e insultos entre alguns personagens. Como a gente pode ver, o pessoal que está assistindo Chaves agora também, pode ver que a Chiquinha é um caso de violência para todo que é lado, né? Chaves apanha, o Kiko apanha, só a Chiquinha se dá bem. Sim. E isso, pela censura, é tido como algo negativo. Mas quem dá bola pra isso? Exatamente. E o Chaves, ele era um quadro do programa Chespirito,
que era o programa que o X-Pirito tinha, que tinha aquela vila que a SBT também passou, que era o programa Chespirito, que era eu não me lembro, não me recordo agora os personagens que tinha, mas era a mesma turma do Chaves, só que era um público mais velho e tal. Não eram crianças. Essa não é da minha época. Era o Chespirito. Passou na SBT. E em 2006 foi estreada sua versão em desenho animado. Programa baseado na série, cujo criador e produção são os mesmos. Nessa versão, Chiquinha não faz nenhuma aparição, já que sua intérprete Maria Antonieta enfrentou Bolanhos por direitos autorais. Ela não deixou que ele usasse a imagem dela. E entre alguns produtos derivados do programa, incluem o livro El Diário del Chavo del Ocho, o musical... O cara consegue tudo em espanhol. O musical El Chavo animado, show em vivo, estreado em 2010, um videojogo para o Wii, lançado em 2012, assim como aplicativos para o Facebook e dispositivos móveis da Apple, A cultura popular do Chavo del Ocho continua com seu status de ser um dos melhores programas de entretenimento mais reconhecidos e com mais sucesso na televisão espanhola. Diga-se passagem, não só na espanhola. Isso aí. Caramba. E o Chaves ganhou uma nova cara quando aconteceu esse desenho animado, né? Porque já tava perdendo um pouquinho o brilho o Chaves pro público infantil, né? Eles tiveram que dar uma upada no Chaves e fazer o tal do desenho do Chaves, o Chavo del Ocho. Que ficou bem interessante até, eu gostei bastante, eu vi alguns episódios, tá? Bem legal. E a gente falando também assim, nas pessoas que faziam, a Bruxa do 71, pra ter uma curiosidade, ela morreu mesmo aos 71 anos. Olha, a Bruxa do 71 morreu aos 71 anos. Boato! Vamos trazer então boatos. Vamos ver se é realidade, né? Quais os personagens do seriado Chaves ainda estão vivos? Ao contrário do que dizem por aí, o elenco não morreu em um acidente aéreo. Muitos continuam vivos e trabalhando. Os que já faleceram foram o Ramon Valdez, o Seu Madruga, a Angelina Fernandes, a Bruxa do 71, vítimas de câncer do pulmão, Horácio Gomes Bolanhos, o Carteiro, o irmão do autor Godines, também que sofreu um infarto, Raul Padilha, que era o diabético. Com a morte de Ramon e a saída de Carlos Villagrán, o Kiko, a série deixou de ser ambientada na vila. Daí surgiu o restaurante da Dona Florinda. A gente pode perceber que teve aquela desculpa lá que a Dona Florinda mandou o Kiko lá pra morar com as tias dele, porque tava meio curto de dinheiro. Teve essa desculpa. Mas enfim, aconteceu isso. Claro, né? A vida é assim. A gente nasce, cresce e morre. E o seriado foi acabando perdendo muito com as mortes dos personagens. E tanto que quem tá vivo ainda é o Chaves, o Kiko, a Dona Florinda, o Seu Barriga e o Professor Girafales. O resto, tudo bateu as botas. E também falando do assunto do Kiko, que saiu por causa de intriga entre o Chaves e ele, por causa que o Kiko saiu da produção do Chaves, que ele disse assim que ele fez o personagem Kiko, quase a mesma coisa que a Chiquinha, né? Que aconteceu, não, tô saindo, mas o Kiko é meu. Deu esse problema. Daí, por causa dos direitos autorais, acabaram deles não ter uma amizade. Tanto que no aniversário do Roberto Bolanhos, o Kiko não tava e a Chiquinha também não estava, por causa dessa intriga dos direitos autorais dos personagens. A gente achou aqui algumas curiosidades sobre o Chaves. A Vila do Chaves, né? Com a morte de Seu Madruga, como eu já estava falando antes, tentaram colocar a bisavó da Chiquinha interpretada por ela mesma para substituí-la. Mas não deu muito certo, pois nada e ninguém conseguia substituir o Ramon Valdez, que era o Seu Madruga. E tanto também que eles conversaram, eu vi numa entrevista que teve, que a Dona Florinda estava dizendo que eles tentaram colocar, antes do Seu Madruga entrar mesmo, fazer assim a parte do Seu Madruga, eles tentaram ensaiar com todos os outros participantes do Chaves, aqueles tapas, a coordenação motora dos tapas que era o único que fazia era o Ramon Valdez, que conseguia sincronizar o tapa pra ele dar aquela volta, tipo ela e ele darem aquela volta
e, tipo, não machucar ninguém, porque até a dona Florinda falou que os outros tomavam tapa mesmo, porque não conseguiam se esquivar certo, né? Não tinha essa sincronia. Até isso acabou, né? Perdendo a graça do Chaves. Mas o cara era muito bom. Foram feitos mais de 1000 episódios de Chaves. E na realidade na TV não passa nos 1000. Não. Repete um monte de vezes. Quando Ramon Valdez ele morreu em agosto de 1988, o enterro foi acompanhado por muita gente, como afirma o Edgar Vivar, o Sr. Barriga, que também é comentado pelos que estiveram presentes. A Angelines Fernandes, a dona Clotilde, era muito ligada a Ramon, que sofreu muito também. No enterro, ficou parada 2 horas diante da sepultura do seu companheiro, chorando e falando sozinha, como se estivesse conversando com o Ramon. Uma filha de Angelines disse que a mãe nunca mais foi a mesma depois da morte dele, que descuidou da saúde, envelheceu mais rápido. Era sem dúvida uma forte amizade. As filhas de Ramon Valdez afirmaram que o pai era muito amigo, especialmente de Carlos Vilagrão, o Kiko, Edgar Vivar e Angelina Fernandes. O Edgar Vivar até falou que no leito da morte ele estava conversando com o Ramon Valdez, e daí o Ramon Valdez chegou a dizer assim: que pena, eu não pude pagar os 14 meses de aluguel para você. Nessa aí foi foda essa frase, porque daí depois que ele disse essa frase, o Ramon Valdez faleceu. Nossa, baita história. Mesmo elenco, mesmo desfalcado, tentou fazer outra série, o seriado Chompirras, sei lá como é isso, que ocorre em um hotel, passou por pouco tempo aqui no Brasil, no canal CNT, mas não fez tanto sucesso. Os atores não eram mais os mesmos. Depois da morte de alguns atores do elenco, parece que nada mais poderia ser criado. O Chaves chegou a passar em horário nobre no Brasil, foi exibido durante 4 meses às 21 horas, agora que é o programa do Ratinho nesse horário. Chaves estreou no Brasil no programa do Bozo, exibido na SBT em 1984, com apenas 13 episódios comprados. Devido ao sucesso, compraram mais lotes de programas em 86, 88 e 91. Mas eles perderam esses episódios e continuam passando apenas os 13. É verdade. A música tema de Quando o Professor Girafales e a Dona Florinda se encontram é o tema do filme O Vento Levou, em um outro arranjo. É a única música reconhecível da trilha sonora desse programa. Não sabia. Douglas me olha estupefato. Eu tava bocejando, na verdade. Ok. Tá, enfim que... No programa do Chaves há uma aluna chamada Yara, que se falou 7... Parou até a música quando eu errei. Meu Deus. No programa do Chaves há uma aluna chamada Yara, que só falou 7 palavras e nunca mais apareceu. Ela aparece vestida de azul no episódio em que os alunos estão fazendo a prova de desenho da escola. E nesse mesmo episódio que Chiquinha pede para fazer uma observação. Ah, que notícia, cara, mandou eu ver. Que coisa, hein? Fora a Yara, há 6 outros personagens na escola que nunca foram chamados. 3 têm nome: Iguino, Elizabeth e Verônica. E Rubem Aguirre, o professor Girafales, antes de ser ator, era um alto executivo da Televisa. Alto mesmo, com 1,95 m. Baita bosta. Não, mas ficou interessante, né? Pegaram um cara bem alto pra fazer o professor Girafales e, na realidade, ser professor pra dar mesmo aquela... Parece que é crianças, aqueles outros lá. Que daí dá aquela sensação mesmo. Essa jogadinha foi legal, cara. Nos capítulos mais velhos, o chão da vila é o próprio chão do estúdio. Quando vai entrando dinheiro, vai mudando, né? Com certeza. O pessoal da dublagem teve trabalho para dublar as aulas de história na escolinha do professor Girafales, pois mudaram a história do México para a do Brasil. Somente em um episódio eles colocaram a história do México. Então, é trabalho de editoria, hein? Fazendo edição a pau, né? A rua da frente da vila mudou 3 vezes. Já foi branca e só passavam pedestres. Depois teve muros baixos, uma curva e carros. E por último perdeu a calçada. A única coisa que não mudou foi a misteriosa oficina Thaler.
Eu não me lembro dessa. Eu também não lembro. Né? Esses episódios o SBT não comprou. A passagem para o segundo pátio também mudou 2 vezes. Era uma passagem direta e depois, quando ganhou a janela do quarto da Chiquinha, no corredor para o pátio. Essa eu lembro. Sim. Do pátio de trás. E na realidade não teria mesmo como colocar o quarto da Chiquinha na vila. O pessoal eu vi a maquete, eles tentaram encaixar o quarto da Chiquinha, mas na realidade ia atravessar aquela rua, acabava repartindo daí os dois terrenos, não ia dar certo. Então o quarto da Chiquinha não existe. Era só uma janela. Sim. Então não caberia um 29. Seria 39. Desculpa. Bom, mas enfim. Outra coisa que também mudou foi o chafariz, que já foi de 2 modelos. Já mudaram também o número da casa do segundo andar do primeiro pátio. Os únicos episódios datados são que a Chiquinha recebe a carta de sua bisavó, que está escrito na carta o ano de 1979, e o que o famoso ator de novelas Héctor Bonilha vai à vila e diz que seu carro é ano 79. Quem que teve paciência de assistir tudo e anotar isso? No começo da série, Roberto Bolanhos teve que economizar dinheiro para montar o cenário, pois a Televisa não bancava nada. Por isso o cenário era todo feito de papelão e isopor, deixando o seriado mais engraçado ainda. A gente tava de perceber também, a gente já colocando o Chapolin também junto no meio. As paredes eram de isopor, tudo era de isopor. Tudo era de isopor. O Chespirito, então, criou Chaves com a inspiração nas favelas da América Latina. A apresentação, então, do Chaves no México era feita por Gabriel Fernandes, marido de Marieta Antonieta de las Neves, a Chiquinha. E as filmagens que foram feitas nos episódios que se passavam em Acapulco, os atores não tiveram folga para aproveitar a praia. Eles disseram: trabalhamos todos os dias durante 2 semanas, contou Edgar Vivar. O episódio foi feito para promover o hotel do mesmo grupo da Televisa, produtora da série. Então, eles estavam trabalhando para promover, tipo fazendo marketing, né? A Televisa fez marketing próprio, né? Antes ela não apoiava, né? Não vou apoiar. Não, capaz. Mas espera aí, eu tenho um hotel, isso está dando dinheiro. E eu tava vendo uma entrevista também, o pessoal da SBT tava dizendo que o Silvio tava louco ao comprar o Chaves, que era um seriado que era uma porcaria. O pessoal da direção. Já era da direção do SBT nessa época. Cara, não, daí o Silvio Santos pegou e disse: não, velho, vamos lá, isso aí vai dar sucesso, já é o sucesso que fez. Bacana que nós terminamos de falar e entra sempre uma trilha diferente. Isso tá dando medo, na verdade. Pra gente encaixar isso na vida. Mais assustador foi quando tu começou a falar da morte do cara lá, que começou essa trilha aqui, né? Final, vamos lá. Olha, o primeiro capítulo de Chaves foi transmitido dia 21 de junho de 1971. Eu já disse isso. Whatever. Quando o Chespirito introduziu... 3, 2, 1. Quando o Chespirito introduziu a Pops no seriado, ele pôs uma voz fanhosa. Poucos dias depois, um senhor disse a Chespirito que jamais voltaria a ver o seu programa porque o seu filho tinha esse tipo de problema e todos caçoavam dele na escola. Bolanhos, então, resolveu sumir com a personagem e 1 ano depois a incorporou uma voz normal. Pior que na realidade, cara, eu nunca vi a Pops com a voz normal. Aquela que andando... Eu vou contar pra tua mãe. É verdade, não lembro também. Eu não lembro ela de voz normal. Não compraram esse episódio também. Que barbaridade. Em um programa de TV, Chespirito denunciou o plágio de que disse que foi vítima em 1973, 2 anos após começar o programa. Ele comenta assim: há muitos anos, quando não existia nenhum escritório para registrar as ideias, escrevi um roteiro para o cinema que falava de uma menina que movia objetos, trepidava e voava sobre a cama, possuída. Tempos depois saiu o livro e o filme O Exorcista. É uma piada, né? Só pode.
Cara, não, mas do Roberto Gomes Bolanhos a gente não pode duvidar nada. Não pode duvidar nada. Que cara, é o cara, né? Sei lá, vou averiguar isso aí. É o cara, porque, ó, escreveu o Chaves, dirigiu o Chaves, o Chapolin. O cara não pode duvidar. O cara que tem feito o Exorcista. Enchia nosso microfone. É verdade. Por que será que no quarto do Nhonho tem uma beliche quando o Chaves foi passar o Natal lá na casa do seu Barriga, se ele era o filho único? É uma curiosidade, né? Bom, é que naquele tempo também o pessoal não tinha vários quartos na casa, né? E daí o que eles vão pensar? Vamos botar uma beliche. A visita sempre vai embaixo. No caso, o Nhonho vai embaixo, né? Era meio grande. Acaba matando, né? Não, é que ele e o seu Barriga eram o mesmo. Daí... Sim. Só tinha aquele quarto, dormia ele embaixo e a mulher dele em cima. Entendeu? O dono da venda da esquina deve ser bem velho, pois no episódio dos cofrinhos, o seu Madruga disse que quando era criança vendia garrafas pra ele. Não lembro disso. SBT, compre episódios. Estamos boiando nas... Não, essa eu lembro. Então me compre um remédio pra memória. Vamos lá. Agora vamos falar de Chapolin. Você sabe... Não, volta! Não volta mais. Volta, sim. Olha que volta, achei que era pra pesquisar outra coisa. Tava lá embaixo. Desculpa. Ali, ó. Tá. Eita, não. Eita, edição, velho, que vai pegar. Vai lá. Não vai ser editado nada isso aqui. Tá ok, então vai assim mesmo, né? Você sabia que Chapolin existe na vida real? Na verdade, esse é o nome de um gafanhoto vermelho que no México é comido. No México se comem vários insetos, assim como na Coreia do Sul e na China. Eita nojeira. O gafanhoto é comido frito e como o Chapolin é vermelho, tem antenas e asas que mais parecem com rabos, daí o nome Chapolin. E daí tem outra explicação que o pessoal fala, que o Chapolin, eles usavam aquele tapume atrás, né, pra fazer cada cenário diferente, porque eles não tinham todos aqueles cenários. Eles usavam o degradê atrás. E daí, pra não dar interferência, o Chapolin era pra ser verde. E daí o verde não ia aparecer. Então daí tentaram, iam colocar preto, mas preto é luto. E apareceu o Batman. E daí o que resultou? O vermelho. Ficou vermelho, colorado. Baita história. E a gente tem então pro pessoal ouvir aí as 10 frases do Seu Madruga. E daí a gente vai colocar aí pra vocês as 10 frases do Seu Madruga e são memoráveis. Para aprender uma língua estrangeira, primeiro você tem que estudar anatomia. Anatomia? Olha, papai, anatomia não é o que estuda as partes do corpo? E a língua não faz parte do corpo? Ora, se a foto sair feia, só lhe cobro 20. Agora, se sair horrorosa, eu lhe cobro 10. Agora, se ela sair Kiko, não lhe cobro nem um centavo. E tem mais, se me deixar fotografar a senhora, ainda lhe dou 10 mil de volta. Escondendo-se no banheiro para não pagar o aluguel. O senhor não tem vergonha? A senhora barriga é que quando a fome aperta, a vergonha frouxa. Não que eu seja desconfiado, mas atores vemos, costumes não sabemos, não é? Então, adiantado. Quer pro senhor barriga? Pois paga pra ele. Isso. As dívidas são sagradas. Então o senhor paga pro carequinha. Ah, então pague as suas. Todos os seus impostos. Um cidadão consciente? É um fanático? Também pôs o meu nome no regador? Parece um regador, não é? Só que não é um regador. Então o que? Cachorro? Olha aqui, diga à sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Você fala como se fosse emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Bom, então... Eu fiquei com o chapéu.
São todas assim. Começam ficando com o chapéu e acabam ficando com a carteira. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Entendeu? Isso aí, essas foram as 10 frases memoráveis do Seu Madruga. A mais legal é a última, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É isso aí. Nosso especial do Chaves foi especial. Galera, essa foi a Rádio DMI. Claro, vamos estar num episódio. Voltamos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. O horário que você estiver vendo, ouvindo, a gente vai estar por aí. Abaixo do vídeo, ou sei lá como que você está ouvindo isso aqui, abaixo de algum lugar, poste, não. Manda um sinal de fumaça. Demos papá. Caraca, velho. Essa é a segunda edição, então, da Rádio DMI. E a gente vai deixar no finalzinho aí a música do Chapolin, aquela música que ele vai viajar através do espaço, nos meteoritos e patati e patatá. Pra vocês ouvirem aí o finalzinho, pra gente finalizar de uma forma diferente. Isso aí. Aguardamos vocês na próxima transmissão. Grande abraço, sigam a gente no Twitter, curtam nossa página no Facebook, os links estão abaixo. Vejam nossos outros vídeos aí, tem umas coisas bem interessantes. Deem sugestões, mandem e-mails, venham até nós. É isso mesmo. Liguem, participem. Ligue já. Ligue já. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Mais. Os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas, e as naves que poderão com seu voo superar os cometas que giram, e os planetas passarão e nas estrelas chegarão, que olham, e cada vez os astronautas vão chegando mais pra lá. Os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas, e as naves que poderão com seu voo superar os cometas. Eu queria uma vez por um minuto visitar o infinito e no planeta pousar por um minuto e a nossa origem encontrar. Que sonho, e em uma nave nova eu vou, que do universo eu sou o dono. Que esse sonho pode ser realidade, posto que lá os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas, e as naves que poderão com seu voo superar os cometas. Superar os cometas. Os planetas passarão, superar os cometas, e as estrelas chegarão, superar os cometas.